Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, outro capítulo aqui da vida consagrada, teologia da vida consagrada, é a opção fundamental e a vida consagrada. Então, a opção fundamental é um dos temas da moral e pessoas vão dizer que a igreja é contra. Não é que a igreja é contra. Na encíclica do Papa São João Paulo II, A Veritatis Splendor, ele vai criticar as pessoas que divorciam a opção fundamental da vida. Antes, o que é a opção fundamental? Então, a opção fundamental, nós temos decisões na vida, certo? Então, nós vamos tomando decisões o tempo todo. Imagine uma árvore, mas uma árvore cheia de galhos. Um galho vai se conectando ao outro até chegar no tronco. A tua decisão, por exemplo, de comer pão ou não, no café da manhã, ela vai enraizando até as últimas decisões, até qual é a concepção de vida que você tem, que você está cuidando de si mesmo ou não. Você está se alimentando ou não. Então a opção fundamental é aquele espaço no teu coração e na tua vida que é a tua decisão mais fundamental. É a própria visão de vida que você tem, lá no profundo da sua alma. Porque a gente não pode pegar as nossas decisões e colocá-las tudo no mesmo patamar, porque não é. Tem decisões da nossa vida que são mais importantes e decisões que são menos importantes. Só que se vocês repararem, todas as decisões da nossa vida, uma está conectada com a outra. Como no Evangelho da Quarta-feira de Cinza. Você pode tomar uma decisão de ajudar um pobre, mas a tua intenção está lá no profundo, é instrumentalizar aquele pobre se aparecendo. Mas tem outra opção mais fundamental ainda, que é a própria visão de Deus. Que é a própria visão de vida. A minha vida é ser elogiado pelos outros. Eu vivo em função da opinião dos outros. Então o padrão da minha moral é um padrão hipócrita. E eu vou viver a partir desse padrão. Quando a gente fala vocação, a vocação, obviamente, ela mexe com aquilo que é o mais fundamental na nossa vida. Agora, a pessoa ela pode viver a vocação de forma superficial ou ver de forma superficial? Pode. Fernando, sempre, quando nós tivemos as nossas perdas, né? E a gente entrava em desespero, de padres, né? Saía. Uma vez nós conversando com o Dom Fernando, falando, né? Medo, né? O que vai ser de nós, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, aquela coisa toda. E ele contou a história lá para a década de 60, 70, né? Aquele fervor lá do pós-concílio, do concílio, né? Ele era frade, né? E um dia de ordenação, um frei alemão foi ordenado. Na festa de ordenação. Na festa de ordenação. Ele chegou pro superior, os colegas, estou indo embora. Não, é brincadeira, né? Não, eu estou indo embora. Como que pode ser? Se for ordenado agora, o que está acontecendo? Eu só me ordenei para provar que eu conseguiria. Mas, para mim... Aí, assim, qual é a opção fundamental de uma criatura dessa?
É, a concepção de Deus, de ordenação, de igreja, é simplesmente nula. Simplesmente nula. Simplesmente essa concepção não existe. Então, primeira pergunta, qual é a minha opção fundamental? Tá? Qual é a opção que eu fiz para viver e sobreviver? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Para mim mesmo. Tá? E entrar em algumas reflexões, então. Qual a relação da vivência do primado absoluto com a minha opção fundamental? Porque há pessoas que vivem como se Deus não existisse. E simplesmente ele não existisse. Tá? Primeiro princípio aí nessa vivência da primado absoluto com a nossa opção fundamental. Todas as decisões que tomamos não têm o mesmo nível de intensidade. Há certas coisas que são feitas automaticamente, mas mesmo assim são opções. Mas há outras opções que exigem de nós uma intensidade mais clara e assumida. Enquanto seus colegas vão à praia no final de semana, por exemplo, eles têm que fazer a opção secundária de ficar. Ele tem que fazer a opção secundária de ficar em casa para poder ser médico, tá? Tudo é motivado por um mais intenso desejo de ser médico. Então eu renuncio a certas coisas para conseguir outras. Outro princípio básico. A cada sim que eu digo na vida, tem um monte de outros não. Mas eu quero casar. Mas você casa com uma mulher. No momento que você casa com uma, você está falando não para todas as outras do mundo. Para todas as outras do mundo. Se eu falo sim para a vocação, eu estou falando não para a vocação matrimonial. Não para a vocação no mundo. Então, cada sim comporta um monte de outros não. Cada sim comporta renúncia. E não adianta. Então eu não quero renunciar, eu quero. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser ter tudo vai ficar com nada. Tá? Quem perder a sua vida por mim, pelo Evangelho, vai encontrá-la. Então, hoje tem pessoas que querem ter tudo, né? Elas querem casar com todas as mulheres ou os homens do mundo, elas querem ter tudo, É impossível, gente. É impossível. Tá? Então, a sua opção fundamental vai comportar renúncias, vai comportar não. Tem que aceitar isso. Tá? Tem de estudar melhor, precisa deixar a família para ser religioso, entrar na formação inicial, se ficar numa vida espiritual, tem que assumir a vida em comunidade, assumir um carisma daquela congregação. Todas as decisões que foram feitas para poder assumir mais a opção, quero ser religioso. Quanto maior for a decisão, tanto mais intensas precisam ser a opção central e as opções secundárias. Então, chegamos então a essa opção fundamental. Então, eu tenho decisões na vida que são mais pesadas do que outras. Problema, equalizar todas as decisões. Tá? O que acontece? É aquela historinha de sempre, né? O fulaninho casa, certo? E ele estava acostumado todo sábado sair com os amigos dele para ir jogar futebol. Tá? Sábado de manhã, 9 horas, ele está colocando a chuteira. A mulher chega para ele, aonde você vai? Eu vou jogar bola. Não vai. Nós precisamos ir para o supermercado, nós temos que passar na mamãe, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas então, agora você é um azado. É assim que funciona a vida. E se o fulano bate o pé e vai? Começou o problema no casamento. Aí qual é a pergunta que ela vai fazer? Mas você casou comigo ou com seus amigos? E aí começa. Não adianta. No nosso caso, as decisões foram feitas,
as renúncias foram feitas, e aí eu creio, nós cremos, que é Deus que segue à frente de tudo isso. Se não tiver esse tipo de fé, se não tiver esse tipo de leitura, você não aguenta. Você não aguenta. Tá? Segundo princípio, eu posso ter duas opções no mesmo nível, que podem ser até contrárias. Aí vem a incoerência em nossa vida. Uma mãe faz opção forte por amar seu filho. De repente, esse filho ingrato começa a fazer coisas que levam essa mãe a ter raiva. Né? O autor coloca como exemplo. A mãe, então, tem duas opções contrárias. No mesmo nível, o amor e a raiva do filho. No mesmo nível, é o fruto da minha carne, eu tenho que amar. Mas ao mesmo tempo eu fico com raiva pelo que ele está fazendo com a própria vida. Mas o importante é reconhecer que essa situação não muda a opção mais profunda da mãe. Talvez a situação de raiva possa durar alguns dias, mas a mãe não aguenta ficar nessa situação de raiva e logo voltará à opção mais profunda. Qual é a opção mais profunda? O amor pelo filho, porque ela é mãe. Tá? Na vida consagrada, fizemos a opção fundamental de viver a aliança do batismo na radicalidade, que é a opção do amor radical. Amar a Deus e amar o próximo na radicalidade, na profundidade. De repente, aparece em nossa vida a realidade do pecado, que basicamente é uma opção de não amar, que é um egoísmo que grita. Por exemplo, o fulano é religioso e se apaixona, tá? Fica troncho de paixão por alguém. Vem uma crise profunda e absoluta, tá? Ele entra em desespero. O que ele tem que fazer? Ele vai procurar diretor espiritual, ele vai procurar confessor, ele vai procurar pessoas que o aconselham para trabalhar isso aí dentro dele. E aí ele tem que fazer a pergunta: qual é a opção fundamental nessa história? A opção fundamental é a vida religiosa. Por quê? Livremente eu me entreguei, livremente Deus me acolheu. Como eu disse lá, Dom Henrique tem uma estrada, isso daí foi feito em público, é algo oferecido a Deus, aquela coisa toda. Então eu tenho que trabalhar essa paixão e deixá-la fora. Deixá-la fora. Tá? É assim que funciona. Tá? Então a opção mais fundamental, eu tenho que entrar nela e assumi-la na minha vida. Tá? O que acontece hoje em dia, as pessoas querem ficar com as duas realidades ou joga tudo para cima. Então vive uma que chama vida dupla, né? Então vive como se fosse padre, como se fosse religioso, mantendo família, mantendo relação sexual, mantendo uma vida dupla. O que é isso? Isso aí é os dois cavalos, né? Aquela tortura antiga que amarrava dois cavalos para estraçalhar a pessoa. Então esses dois cavalos vão puxando você de um lado e de outro. A pessoa começa a ficar doente, a pessoa começa a ficar estressada, ou é um psicopata de primeiro que não está nem aí e fica usando as pessoas mesmo. Como foi Maciel, o fundador do Legionário de Cristo, né? Então, se drogava, usava os meninos, tinha mulheres, casava não, né? Amaziava e depois explorava sexualmente os filhos também. Quer dizer, mas era um psicopata de primeira e mantendo uma posição de que era fundador, santo, aquela coisa toda. Né? Tá? Isso daí é doentio, como disse o Papa Bento sobre ele, esse homem é mau. Ponto. Tá? Se você quer levar sua vida desse jeito, leve-a e aí você sabe o que te aguarda, né? O inferno mesmo. E aí não é brincadeira não, viu? Esse é o caminho para ir para o inferno. Não tem outra coisa. Porque não é um pecado. Santa Teresa de Jesus tem uma frase que é lapidar no livro das Moradas. O pior não é cair em pecado mortal. O pior é o tempo que você permanece nele. Tá? Há pessoas que caem, quantos religiosos e padres e irmãs caem? Mantém relação sexual, sabe? Desmorona, mas a opção fundamental grita e eles voltam para trás. E eles voltam para Deus.
Tá? Então, o pecado mortal passa, o que não é bom, porque pode surgir até um filho dessa história, e aí vai ter que sair. E aí cria uma dor imensa, porque tem vocação, mas teve que sair. Tá? E aí é aquele problema. Tá? Mas não tem, vamos dizer que isso não aconteça. A pessoa retoma a própria vida, pede perdão e recomeça. E recomeça. Tá? Agora, quer viver a vida inteira na beira do abismo, brincando, uma hora você vai desmoronar e vai perder a tua vida. Então, pergunta básica, qual é a tua opção fundamental na tua vida? O que você quer da tua vida? Tá? O que você acha que é o sentido da tua vida? Então, se é a entrega a Deus, então começa a trabalhar nesse sentido. Tá? A outra, a outra possibilidade do amor da opção fundamental pelo outro, seja esse outro Deus ou irmão. É essa opção por amar. Primeiro, é quase impossível viver 100% uma ou outra opção predominante. Há normalmente uma mistura fina em nossas ações e motivações. O que é importante é determinar qual é o predominante em minha vida consagrada, o eu ou o outro. Escolher a opção fundamental pelo outro. Isso que é o fundamental. Você optar pelo amar. E pelo amar verdadeiramente. A pessoa que pauta a vida pelo eu, ela está fadada a morrer. É a opção da primeira leitura de Onda de Gênesis. Quer dizer, você opta pelo teu próprio egoísmo. E hoje, mais do que nunca, isso é extremamente comum. Só que qual a visão? Aquilo que eu já disse outras vezes. A visão que a pessoa tem, terrena. Terrena. Ela acha que ela vai ter o paraíso aqui. Então ela começa a ter opções pelo aqui e pelo agora. Tá? Quarto princípio. Enquanto estou na opção fundamental pelo outro, é impossível mudar minha opção fundamental para o eu com um ato só. O que isso funciona? Perder vocação, gente, não é de uma hora para outra. Tá? Você tem vontade de matar alguém? Você está planejando matar alguém? Você está planejando, você está comprando uma arma? Você está fazendo isso? Então, quando você estrutura uma opção de morte ou de vida, não é de uma hora para outra. Toda decisão nossa teve história. Tá? Toda decisão nossa teve história. Então, você cair de um ponto para outro, é uma coisa que você vai caminhando, dia a dia você vai construindo a tua opção pelo mal. Ou pelo bem. Que é o que a gente chama de vice-virtude. Tá? Mas, se o religioso quer ficar no desvio, ele começa conscientemente a mudar a sua opção fundamental. Porque ele começa a plantar e ele vai colher. Como que ele começa a plantar? Ele começa por exemplo, hoje internet, quer dizer, começa o WhatsApp com alguém, começa com aquela conversa dupla, faz a opção pelo prazer total. Eu estou aqui nesse mundo para usufruir das pessoas. E aí eu começo a optar por isso e começo a construir minha vida nisso. Vai bater com os burros na água. Tá? Vai sofrer. E eu garanto, e eu adoro falar isso, porque é a verdade. Você está plantando, você vai colher. Certo? E aí planta, mas planta com força mesmo. Na carne você vai colher corrupção pura. Conforme Gálatas 6, 7 e 9. Então você vai colher, porque não tem. Agora a pessoa se ilude. Ah, isso é amor. Não, isso não é amor, isso é egoísmo. Você está usando a pessoa. Então não vem com essa história de amor. Tá? Não vem. Tá? Ah, mas lá na frente, depois de 10 anos de padre, vi que... Ah, mas não consigo, teve um monte de padre que largou. Escuta, vamos, a coisa lá era outra. Primeiro, você não está entrando aqui com 12 anos. Tá? Você já é um cavalão na vida, um homem feito.
tá? Fica aqui durante 10 anos. Sempre as pessoas falando na tua orelha, com atendimento psicológico, um monte de coisa. O que acontece? A opção fundamental lá embaixo, ela fica escamoteada. E a pessoa faz opção pelo quê? Eu não quero me conhecer. Eu não quero saber minha opção. Tá? Deixa a filósofo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e pronto. Quer dizer, eu deixo, vamos lá. Chega lá na frente, aparece uma pessoa, a pessoa cai de 4, se apaixona. Ai, agora eu vejo que a minha vocação é matrimonial. Não, não é que você vê que sua vocação é matrimonial. Tá? É que você nunca se conheceu e fez opção por isso. E agora? E agora? Tá? Então precisa... Quer se iludir? Quer mentir para si mesmo? Minta. Fica à vontade. Agora, você vai se estrepar na vida. Você vai se estrepar na vida. Garanto, viu? Garanto. Quinto princípio. Todo religioso é vítima de concupiscência que impede que ele viva 100% sua opção fundamental pelo outro. Devemos analisar as fontes de tudo que recebemos na vida e que age como empecilho de vivermos na consagração 100%. Então, não vem com essa história de mágica. Ah, quando eu for ordenado, quando eu receber voto perpétuo, tudo vai se resolver. Não. É agora o tempo de trabalhar. É agora. Você vai lutar até o fim da sua vida. Santo Afonso Rodrigues, ele era porteiro jesuítas, ele entrou como viúvo. E ele com 75, e é santo. Santo como porteiro de casa. Tá? Ele reclamava, com 75 anos, da fúria sexual que tinha dentro dele. Agora o fulaninho entra como aspirante e quer que em 2 meses tudo seja resolvido e que a partir de 2 meses ele não tenha tentação nenhuma. Você vai ter sido tentado até morrer, entendeu? Você vai sofrer tentação até morrer. E como diz Teresa, é para o consolo da vida de vocês. O demônio, quando ele vê uma alma consagrada, ele renova e coloca muito mais tentação. Porque ele vê que aquela alma vale por 1000. Então a tua tentação demoníaca vai ser 1000 vezes pior se você estivesse no mundo. O velho ditado, para uma cidade, para um mosteiro, 4.000 demônios. Para uma cidade, um dormindo já serve. Porque a cidade tenta a si mesma. Tá? Então, vai ter tentação, vai ter problema. E você tem que ser humilde para falar o quê? Eu vou carregar a cruz disso. Tá? Eu vou lutar. E tem coisa que vai ficar. E vai ter uma fé. Você não vai ter um espinho na cara, você vai ter uma coroa de espinho. Entendeu? Vai ter um monte. E você vai ter que lidar com isso pelo resto da sua vida. Agora, o que Deus quer de você? Deus quer a tua luta. O que ele fala para São Paulo? Não, fica calmo, irmão, eu vou tirar teu espinho. Não, você vai ficar com o espinho, você vai ficar com a coroa toda. O que eu falo para você? Basta-te a minha graça. Então, vai ficar com a dor e com a graça junto, mas vai ficar com a dor. Tá? Então, prepara o espírito, Eclesiástico 2, quando vocês entrarem em grupo de oração. Eclesiástico 2 é a primeira coisa que a gente fala para quem entra em grupo de oração. Prepara a tua alma para a aprovação. Você quer ser servo? Prepara a alma para a aprovação, porque você vai ser. Tá? A ilusão, os dois lados. Ou vai acabar a tentação quando o padre, vai piorar. Porque aí vem a tentação da liberdade. Aqui, redoma. Chega lá fora, redoma sai. Então, você vai ter que provar que você foi preparado para a liberdade. Agora, essa liberdade pode virar uma maldição. Porque quando não preparado chega na liberdade, aí eu faço o que eu quero. Tá? Aí eu faço o que eu quero. Aí que entra naquela história do ser puritano, né? Que vive puritano. Aqui nós somos suas verdades, não trabalha suas verdades. Aí chega lá fora quando tem a liberdade, as verdades vêm pra fora e tá toda cagada. É nesse sentido que o senhor tá falando também. Vamos pegar o pai que educa a filha. O pai que educa a filha solta, sem limites,
ela vai cair na sexualidade e vai desmoronar. O pai que cria a filha presa e não o tempo todo, a hora que essa mulher vê a liberdade, ela vai ingenuamente cair na mão de alguém e vai ser usada por aquela pessoa. Então, qual é o meio termo? Criar para ser livre, para ter autodomínio sobre si, para se autogovernar, para ter uma autonomia verdadeira, como diz a Gaudium et Spes. Então, é para isso que vocês estão aqui, para ser educado para essa liberdade. Tá? Agora, quer servir a carne? Fica à vontade. Só que vai perder a vida e a vocação. Influência da herança dos nossos pais, algumas doenças e limitações físicas foram passadas automaticamente para nós. Há limites herdados que também causam no meio ambiente crescer. Então a gente traz herança do pai, herança da mãe, herança da cultura na qual nós estamos. Tem sempre coisa boa e coisa ruim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que administrar isso aí. Tá? Minha própria história de pecado. Cada vez conscientemente optamos por pecar, nossa opção fundamental pelo outro enfraquece. A opção por não amar, deixou cicatrizes em nossa opção fundamental. Por isso, a próxima vez que precisarmos optar em favor do outro, acharemos a escolha mais difícil. Como dizia a minha nona, io, primo io, dopo io, sempre io. Quer dizer, primeiro eu, depois eu, sempre eu. Uma pessoa que faz uma opção dessa, é óbvio que amar o outro, fazer o bem ao outro, vai ser ruim. Vai ser sempre difícil. Tá? Agora, a graça é maior do que tudo. Tá? Então, você pega Santo Agostinho, você pega... é uma santa que vocês não conhecem. A gente sempre fala de Santa Maria Madalena, que foi prostituta. Mas ninguém sabe se é Santa Maria Madalena, porque mistura ela com a adúltera de João VIII, etc. Mas tem uma santa que verdadeiramente foi prostituta, que é Santa Maria Egipcíaca. Tá? Ela era uma santa que morava no norte do Egito e que ela queria ir para a Terra Santa. Só que ela era prostituta. E ela não tinha dinheiro. O que ela fez? Ela se prostituiu durante a viagem inteira para ir para a Cidade Santa. Chegou em Jerusalém, ela ia entrar no Santo Sepulcro. Só que ela entrava, a porta como se estivesse fechada. Estava aberta, mas ela não conseguia entrar. Naquele momento, Deus pegou a vontade dela de se encontrar com ele, por isso que ela foi para a Terra Santa, e ela se converteu e mudou de vida. Então, o que não faltou na história é pessoas que mudaram de vida. Tá? São João de Deus era um bêbado e era um jogador inveterado. Tá? Foi considerado como louco, aquela coisa toda, depois se converteu dentro do manicômio e criou uma ordem para cuidar exatamente de pessoas assim. Então, Deus pega a nossa história. Agora precisa fazer o quê? Precisa fazer uma opção radical pelo bem do outro. Do outro. Aí sim eu vou mudando minha opção fundamental. Agora o que as pessoas querem fazer? Casar o egoísmo com vocação. Todo mundo é egoísta, gente. Todos nós somos egoístas. E esse egoísmo vai cantar o tempo todo. Mas qual é a sua missão? Trabalhar isso. Ah, mas eu vim de tal realidade e não tenho jeito. Ou então você não acredita na graça de Deus. Tá? A influência da sociedade, os princípios negativos da pós-modernidade, que é a inconsistência, já entraram em nossos conventos de uma forma ou de outra: consumismo, individualismo exagerado, autorrealização sem qualquer moralidade, hedonismo, que é a busca desenfreada do prazer, competição selvagem, escola psicológica que justificam nossa liberdade. Então, hoje, o Evangelho de ontem, Deus do ser, do prazer e do poder, está aí. Está aí. E o que a pessoa faz? Ela transveste uma opção fundamental por Deus, finge que é isso e opta por viver esse prazer todo. Vai bater com os burros na água. Vai cair. Vai cair. Mas tem gente que vive até a idade, terceira idade assim? Tem. Os velhos de Suzana lá. E tem religiosos e padres e bispos que velhos
são encarquilhados no mal, conforme lá o livro de Daniel, vivem uma vida podre como velhos, tá? E, na aparência, são conservadores. Tinha um arcebispo, eu não lembro que região da América Central ele era. Era um crítico ferrenho do Papa Francisco. Tá? E aquela coisa, aquele moralismo, aquele puritanismo porco, né? E se colocava, criticava, tá? De repente, explodiu. O homem era um pedófilo de primeira. E aí na rua filmaram ele catando criança para explorar sexualmente. Tá? Já faleceu, inclusive. Esse gente, cuidado, idoso. Idoso é sem vergonha da mesma forma. O que Deus quer de você? Que você se trabalhe. Agora, casar com isso, casar, hedonismo, busca do prazer com vida religiosa, não vai dar certo. Casar vaidade maldita com vida religiosa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, uma coisa que a praga que nós vivemos hoje da geração de vocês, que a minha não tinha. Tinha outros problemas, esse não tinha. Que é a inconsistência. Tá? Quer dizer, turmas que a gente pega aqui, fulano vai embora, permite que vai fazer uma cura de choque. Vai para casa, não dá notícia. Vou embora, vou sair. Fala para todo mundo, para mim não, e depois manda um WhatsApp falando que saiu. Você faz uma estrada para entrar, vamos fazer uma estrada para sair então? Agora, esse tipo de atitude é vergonhoso, né? É vergonhoso, né? Então, há uma inconsistência que a pessoa não sabe nem o que tem dentro dela, ela não se conhece, não consegue se conhecer e faz opção por não se conhecer. Tá? Aí, não dá, né? Não dá. E isso daí não é o fulano lá longe. Pode ser o fulano que está aí do seu lado fazendo isso. Infelizmente a vida é assim. Então hoje tem uma coisa que você vive uma aparência, só que em vida e comunidade a aparência vai cair, viu? Tá? Sabe qual que é a maior arma? Porque psicóticos, pessoas desequilibradas, você começa a pegar já e ver que aquela pessoa tem problema. Tá? Mas o psicopata, ele se esconde. E ele psicopata é uma pessoa extremamente cordata, boazinha, sorri o tempo todo, Só que aí começa a ver, começa a usar os outros. É um egoísmo que se transverte, mas tem doentio. Em vida em comunidade, ele passa, fizeram exame psicológico, né? O psicopata passa tranquilo exame psicológico. Tranquilo. Tá? Não, o único exame que pega ele é o Rorschach. Tá? Porque sabe aquele exame das manchas? É o único. Tá? Porque é lá nas profundezas. Mas em vida e comunidade essa criatura não consegue. O psicopata é como o leão quando vai pegar presa. Ele quer uma pessoa sozinha. Ele não consegue conviver. A coisa vai subir. Tá? Então a gente precisa trabalhar a si mesmo. Espero que não tenha nenhum aqui. Ele precisa trabalhar a si mesmo para ir tirando essa coisa. E tendo consistência interior. Precisa construir consistência interior. Tá? Fulano já vem com a imagem pronta de ser salvista e ser padre. Já. Deus vai demolir tudo isso. Lamento informar. Tá? E da minha experiência, você vai ser muito, se você for dócil a Deus, você vai ser muito melhor do que você imagina. Mas essa imagem que você tem, ele vai destruir tudo. Vai destruir tudo. Tá? No meu caso, eu vim de uma cidade pequena, eu saí com 30 anos, vivi a minha vida inteira lá. Tá? Por isso que mudança para mim é um transtorno, porque não mudava. Não mudava. Então, enquanto o Badeiro mudou 11 vezes na vida dele, eu não dei nada. Né? Minha imagem de padre é aquilo que eu tinha na minha cidade. Meu pároco viveu 39 anos lá.
Agora imagina, chegou lá quando eu tinha 14 anos, só teve o padre que fez a primeira comunhão, depois ele. Então, a imagem é aquilo lá. Qual a imagem que eu tinha de ser padre? O padre de cidade do interior. Agora eu imaginava que eu estava aqui, dar aula, pregação, paróquia de periferia, vou indo para a quarta paróquia, aquela coisa toda, esse rolo todo. Você acha que eu imaginava isso? Mas de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Então, a gente tem que ter essa docilidade, como diz Amadeu Tintini, de eu ter essa busca realmente daquilo que é a vontade de Deus. E ser dócil verdadeiramente a ela. Tá? Não faço o bem que quero, mas então eu sou o que faço, mas é o pecado que mora em mim, Romanos 7, né? É o espinho da carne, que bloqueia a nossa possibilidade de viver a nossa opção fundamental, encontrar bloqueios, freios da fragilidade humana, e uma mistura fina de motivações na caminhada. Qualquer biografia crítica dos nossos fundadores mostra que precisavam lutar contra a fragilidade humana. E isso consola-nos e anima-nos a caminhar para a vivência do próximo princípio que que sem dúvida santificou nossos fundadores. Quer dizer, a gente conviveu o Padre Alberto, pessoas que idolatravam ele aqui dentro, vivo ou morto, isso daí é idolatria. Tá? Ele é uma pessoa santa? Sim, Deus quiser, há de ser santo. Porém, também tinha sua fragilidade humana. Tá? Mas isso que é o bonito da história. São Paulo tinha a fragilidade dele? Claro que tinha. Pega a 2 Coríntios. Chama a Carta das Lágrimas. Ele meteu o sarrafo na comunidade de Corinto. O povo não queria mais nem ver ele pintado de ouro. Ficaram tudo ressentido com ele. E aí, o que ele faz? Ele coloca e joga o coração dele em cima. Eu não queria fazer o que eu fiz. Eu não queria fazer da forma como eu fiz. Tá? Espero que vocês não alimentem mais esse sentimento com a minha pessoa. Isso criou uma dor imensa dentro de mim. Tá? São Paulo, gente. Não estou falando de qualquer um, estou falando de São Paulo. Então, há contradições dentro de nós. Há contradições nos santos. Mas é assim que a gente vive. Contradição, essas limitações não são pecados. Então eu tenho que viver com as minhas lacunas e conviver com elas. Sexto princípio, a opção fundamental da vida religiosa é exatamente o processo de assumir nossa concupiscência e superar tudo que impede a vivência do 100% numa vida constante de conversão. O primeiro passo da libertação é assumir nossa fragilidade diante do projeto de consagração, que não é fácil como parece. Assumir aqui significa aceitarmos com paz e serenidade somos imperfeitos, pecadores, incoerentes diante do projeto de consagração. E é isso que se chama pobreza de espírito. Então, o fulaninho, ele vem com uma marca de santinho. E aspirando, todo mundo é santo. Então, vem com essa marquinha de que ele é santinho, de que ele tem. Tudo bem. Você não precisa falar para todo mundo os teus pecados todo o tempo todo, que também isso é inconveniente. Agora, gente, com Deus, aquilo que eu falei no sábado, com Deus você tem que ser franco. Então você mora com Jesus. Para falar a verdade, o primeiro mestre é ele. Então chega para Jesus e abre a tua alma para ele. Agora, ficar com fingimento diante de Deus, aí você está perdido na tua vida. Aí você está perdido na tua vida. Tá? Por isso que a transparência é tudo. Num diálogo amoroso com Deus, em que não escondemos nossa realidade humana e fraca. Percebemos e precisamos superar esses obstáculos, que não deixam de ser uma resposta ao amor total ao Deus que nos amou primeiro. Optamos livremente por assumir o trabalho lento e doloroso de eliminar obstáculos. Então, seja franco com Deus. Tá?
está subindo pelas paredes na área da sexualidade, seja com, primeiro, não é com o confessor, primeiro é com Deus que você vai falar. Primeiro é com Deus que você vai falar. E aí você vai trabalhando isso dentro de si. Tá? O que o demônio coloca, não adianta. O que adianta você falar com Deus? Ele não te escuta. A primeira coisa que você faz isso fez com Eva, porque com Adão foi com todo mundo. Agora você quer escutar o demônio, fica à vontade. É um assumir a vida inteira, essa conversão. Quando assumimos esse processo e esse trabalho de superar obstáculos, há paz em nosso coração, apesar da dor que vem quando nossa incoerência e nossa fragilidade aparecem. Mas, quando não queremos entrar no processo, usando nossos pais, nosso passado, nossas fraquezas, como as desculpas para justificar nossa opção do eu. Então, é difícil, se não impossível, a nossa vida de consagração. Desistimos do processo optando por parar. São João da Cruz falava, se você para na subida, você vai voltar para trás. Para fazer o mal, basta não fazer nada. Agora, outro problema é a síndrome da Gabriela. Então, aquela novela da década de 70, que é a música Eu Nasci Assim, eu fui sempre assim, e você sempre assim, tá? Ou a síndrome de Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Então, meu filho vai embora hoje, tá? Então, você tem que ser dócil à mão do oleiro. Se você não deixar o oleiro te formar, acabou tua vida. E eu não falo nem de vida de vocação, acabou tua vida mesmo. Tá? Então, sempre tem que ter essa intenção de crescer. Sempre vai ter que ter essa intenção. Perdeu isso, perdeu a vida. Perdeu a vida. Tá? Consequências que acompanham a opção fundamental pelo outro, que é esse processo de amar. Primeira consequência é a necessidade de assumir a responsabilidade de nossas opções pelo eu. É tão fácil colocar a culpa nos outros, como se nossos pais, nossos superiores, ao invés de perceber, a responsabilidade está conosco. A fonte de libertação, nesse caso, é a capacidade de assumir nossa motivação mais profunda. Então, é a síndrome da primeira leitura de ontem. Adão, Eva, a culpa é da serpente, a culpa é da Eva, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo, menos sua. Então, desculpa delejada é muleta. Tudo a culpa é da muleta. Tá? Então eu uso e começo sempre a jogar para o outro. Ah, mas o outro nunca... Claro que o outro tem problema, gente. Mas como que você tem que fazer? Ser o mais objetivo possível. Tá? Você pega o fulano transando com alguém. Ah, vou entrar em desespero? Não. Tá? Vai analisar objetivamente, vai chegar para o superior e vai falar. Você vai falar o que o superior vai ter que fazer? Não. O problema é dele aí. Ele vai ver o que vai ter que fazer. Tá? Então, outros têm problema, mas eu não posso fazer disso muleta para os meus problemas. Certo? Tá? Quem assume seus problemas e bloqueios do passado, que ainda tem efeito no presente, igualmente precisa assumir com coragem que já não está para culpar o seu passado. Então tem que assumir a própria vida e os problemas que ela teve. Tá? E aí você vai trabalhar com direção espiritual, você vai trabalhar com o professor, você vai trabalhar com o superior, você vai trabalhando isso dentro de si. Outro problema, que esse é grave, que é chamado perfeccionismo. Tá? Perfeccionismo é a base de um monte de doença que está por aí. Tá? Já falamos nisso, voltamos a falar. Quer dizer, o fulano, o perfeccionista, ele não é virtuoso, ele é orgulhoso.
Ele acha que é ele que vai fazer o processo dentro dele. Então ele quer, pela própria força, crescer. Ah, mas não tem que usar para tem que usar, não lhe dá graça. Não, primeiro Deus, depois você. Tá? Então esse perfeccionamento. Aí eu quero uma comunidade perfeita. Tchau. Vai embora. Porque não é perfeita. E não vai ser. Tá? Não vai ser. O Karnal fala de uma história de São Francisco de Assis, que quando São Francisco de Assis estava morrendo, ele virou para Santa Clara e virou e falou: eu estou morrendo, o que vai ser da ordem? O que vai ser dos freios? O que vai ser deles? O que vai acontecer? O que não vai? E eu estou indo embora. Clara virou para ele e falou: este é o último ato de pobreza que Deus pede para você. Entrega a ordem para ele. Ela não é mais sua. Tá? É um processo de morte que nós vamos ver a vida toda. A vida toda. Tá? Agora o perfeccionista não. Eu faço, eu vou. E julga todo mundo. Não vai chegar a lugar nenhum com isso. Tá? Além de ficar doente. É importante assumir que toda tentativa de viver a opção fundamental pelo outro, ou de amar, é um processo. Então você vai, dizia uma professora minha, se abre o teu coração aí para a comunidade, deixa todo mundo entrar, eles fazem a festa, depois vai embora e você fica com aquilo tudo dentro de você. Essa é a vida. Tá? Nossa vida é um ônibus que a gente entra, a gente sai, a gente sobe, a gente desce, até a gente chegar no ponto final que é a nossa morte. Essa é a nossa vida. Então, nessa opção pelo outro, tenha paciência com você mesmo. Tá? Você vai se decepcionar com pessoas o tempo todo. Mas é essas mesmas pessoas que você tem que amar. Tá? Essa é a arte de realmente amar. Agora, você quer o amor perfeito, bonitinho, desista. Tá? Eu renuncio, tem que falar assim. Tá? O importante é notar que precisamos, sobretudo, de um confronto pacífico conosco mesmo, para não cairmos no processo da autojustificação de nosso presente. Alguns simplesmente usam o passado para mimar-se e justificar suas atitudes não evangélicas no presente. Eu fui machucado quando criança, então eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Você não tem direito nenhum. Tá? Eu fui abusado quando criança, então eu não tenho direito nenhum. Tá? Qual direito você tem? Pedir a cura interior disso. Isso você tem direito. Você tem, mas mesmo que Deus não curar, Ele vai te dar força para lidar com aquilo. Agora, se justificar para poder usar as outras pessoas, porque você tem ferida dentro de si, você é um egoísta de primeira. Tem uma autora que ela fala assim: vai chegar uma hora na vida em que você não vai poder culpar mais ninguém. Vai chegar uma hora na vida que acabou. Quem odeia vai odiar sozinho. Então, tem que assumir as próprias feridas, apresentar para Deus e sempre recomeçar. Gente, a psicologia é importante, claro que são ser atendidos lá no postulantado, aquela coisa toda, ótimo. A psicologia nasceu no século XIX. Como que os santos faziam? É o evangelho, gente. Viver a virtude. Aprender a se conhecer. Conhecer os próprios limites. E saber que Deus te ama assim. Do jeito que você é. Como você é. E Ele quer que você cresça. Ele te chamou para isso. Tá? Então, santidade é estar próximo de Deus. Santidade é viver a graça. É para isso que Deus te chamou. Tá? Como Deus nos quer libertar de tantas coisas do nosso passado, para que possamos
viver nossa consagração com mais liberdade e alegria. Às vezes, quem coloca obstáculos para a cura interior somos nós mesmos. Tá? Por isso, a gente tem que trabalhar o nosso coração nesse viés. Tá? Às vezes, somos nós que... Eu sempre, até no livro, coloco essa imagem, né? O cachorro, né? Nós somos que nem cachorro ferido. Vai a mão para curar, você morde a mão. A gente faz assim com Deus. E a gente não deixa Deus tocar nossas feridas. E aí fica arrastando a vida e não vivendo. Tá? Precisamos largar o passado para viver o presente, deixando que o Espírito Santo nos livre dos obstáculos para podermos viver nossa opção fundamental na liberdade para os adultos. Na liberdade como adultos. Quer dizer, aquela responsabilidade. Mas é o Espírito que vai moldando você para isso. Tá? Há necessidade de parar de vez em quando para examinar qual é a condição da nossa saúde, entre aspas, da nossa opção fundamental. Retira para isso. Então eu olho para mim mesmo e vejo o que eu estou fazendo na minha própria vida. Tá? Porque a gente cai em ilusão. E a gente acha que a gente está amando, está usando os outros. Tá? Qual é a motivação predominante em cada uma dessas áreas da minha vida? Vida de oração, vida de comunidade, apostolado, lazer, etc. Por isso o louvor de Deus nos liberta nisso. Tudo deve ter uma intenção de referenciar a Deus. Agora, se eu vou vivendo, o referencial sou sempre eu vou me perder. Como é fácil entrar no comodismo no desvio da nossa consagração. Por isso, a vigilância evangélica. A direção espiritual também nos ajuda a fazer esse confronto das nossas opções predominantes. E, finalmente, os momentos de silêncio, como a adoração. Daqui a pouco, quer dizer, eu tenho que trabalhar isso. O que eu estou fazendo na minha vida? Qual é a minha opção? Tá? Porque qual é a missão do diretor espiritual? Ver a tua estrada com Deus. Eu estou realmente aberto a Deus ou não? Quais áreas estão abertas a Deus ou não? Quer dizer, por que não estão? O que está acontecendo? Então eu tenho que trabalhar isso interiormente. Então, recapitulando. Opção fundamental não é uma de religião. Todo mundo tem opção fundamental na vida. No dia do juízo final, é essa opção que você vai ser julgado. Tá? É por ela que você vai ser julgado. Tá? O que a gente faz? Quando a gente opta e começa a converter nossa opção fundamental pelo primado do absoluto, eu tenho que realocar a minha vida. Aquilo que condiz, eu fico. Aquilo que não condiz, eu jogo fora. Agora, esse processo da verdadeira purificação não é em 2 semanas que a gente faz isso. Por isso esse período longo que a formação é. O período é longo. Agora, como diz a Amadeu Gentili, nós podemos estar na formação sem ser formado. E teve gente que passou 10, 15 anos em formação, 2 meses depois de ordenar jogar tudo fora. Por quê? Porque ele não foi formado. Ele estava na formação, mas não se abriu a ela. É uma abajur, né? É um abajur bonito, tudo mais, mas dentro, nada. Tá? Agora, esse é um trabalho de Deus e seu. De mais ninguém. Você é o responsável pela tua opção fundamental. E mais ninguém. E mais ninguém. Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida? Todo mundo. Nesse caso, o mais foco mesmo é esse trabalhar todos os dias, botando mais o autoconhecimento, né? Mas entra tudo. O autoconhecimento, o conhecimento de Deus, ou ler a história, ouvir os sinais de Deus na história, rezar minha convivência, tudo vai entrando nisso. Por quê? O centro é a opção fundamental. E tudo isso gira como os planetas em torno desse Sol. Tá? É todo ser humano. A situação assim, de muitos pais com depressão
feitiço também. Muitos padres. Sim. Claro que a depressão tem causa física, mas você pode construir também algo assim. Tá? Então, esse autoconhecimento ajuda. Tá? Eu uma vez lendo, porque você toma as dopaminas da vida para restabelecer, tudo bem. O que é o remédio psiquiátrico, gente? Ele deveria ser como anestesia. Você não vai fazer uma cirurgia de coração aberto sem anestesia, você morre. Tá? Então, o que é anestesia? O sangue e também a máquina vai, o teu sangue vai para uma máquina, ela purifica o teu sangue enquanto o médico faz a cirurgia. Assim deveria ser o remédio psiquiátrico. Ele deveria ser algo para estabilizar, para você se trabalhar. E aí, o Lenin falava, você criar outros caminhos na tua mente que não sejam depressivos, que não seja esse fechamento, essa tristeza sem razão. Agora, quando entra o famoso vício, eu faço opção por não crescer. Então, o remédio entra na minha vida como? Uma muleta. Remédio psiquiátrico não é muleta. Ele é algo que é feito para você se trabalhar. Ficou claro? E não há problema nenhum nisso. Agora, não se trabalhar, aí não dá. Uma vez eu cheguei para a psicóloga, aí uma vez a psicóloga, ela bem falou, né, que o jogo do autoconhecimento, pela visão dela, né, eu sei que nem todo mundo tem a mesma visão, é pegar uma folha e falar assim, o que eu sou, o que eu preciso mudar e o que eu pretendo fazer. Sim. Aí ela sempre falou, né, que às vezes, aí resumindo, né, às vezes tocando a ferida não é fácil, mas é tocando a ferida que... O fio de ouro da Shalom é nesse prisma, vocês vão ter formação disso. Então, é assim que deveria ser. Muitas vezes também nós encontramos achando que as feridas estão cicatrizadas, mas onde tem resquícios que acabam mais pra frente, se não tratar agora, mais pra frente... Pode voltar e pior. Pior, né? Tá? Então, eu tenho muito medo de pessoas, ai, que alegria que é a vida, tudo é lindo, é maravilhoso, lindo, é maravilhoso. Eu morro de medo de pessoa que não tem crise. Ou aquela pessoa que fica no puritanismo, que sou santa, ai, sou pecado, ai, que horror. Sim. Mas porque tem medo de ver a própria pessoa que é. E vamos lá, esse é o rigorista, mas tem outro lado dele que é o laxista. O laxista é aquele que pode tudo, que faz tudo. Os dois se encontram, viu? O laxista pode virar um rigorista, o rigorista pode virar um laxista. Nós temos que caminhar para o equilíbrio. Tá? E o equilíbrio qual é? A virtude. É a prática da virtude. Das virtudes, né? Tá? Então, nem laxista nem rigorista. Tá? Nós temos que caminhar para o autoconhecimento para fazer o bem, que é a virtude. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Agora, eu tenho que ter essa opção dentro de mim. E eu tenho que construir essa opção dentro de mim. Aí tem que carregar a cruz, né? Por isso que certas pessoas não aguentam. E elas jogam fora mesmo. Tá? Então a gente conheceu pessoas que vieram de um espiritismo, de uma umbanda, de uma quimbanda, de uma macumba, veio para cá, foi todo, voltou para lá de novo. Isso é triste. Tá? Então sai daqui, se junta com homem, com mulher, seja lá o que for. Está errado. Então você tem que fazer uma opção por Deus. E não pelo teu egoísmo, pelo prazer, pelo ter, pelo poder. Aí não vale a pena. Aí não vale a pena. Como o Christopher West, uma vez que eu participei de uma palestra com ele falava só que na questão de sexualidade, né? Só que você pode usar para diversas coisas. Ele falava que o problema dos religiosos, dos padres, é que ao invés de trabalharem muitas vezes essa questão da sexualidade, eles repreendem em si mesmo, né? Ele falou, e quando vir, vai estourar. Então, pode vir estourar na área sexual, mas ela pode vir e estourar numa outra área. Você se mantém casto, só que você desconta toda essa visão de relacionamento, que é a sexualidade, no poder, por exemplo.
E aí você dá poder para uma pessoa dessa, ela vai destruindo todo mundo. Porque ela desconta tudo isso no poder. É doentio isso. Então ela usa como uma forma de escape, né? Exatamente. Hoje tem que trabalhar na direção espiritual, né? Não, o autoconhecimento é tudo nesse ponto. Porque não é autoconhecimento em si, é autoconhecimento em Deus. Mas ele não é um autoconhecimento para eu ser Deus, não. É um autoconhecimento para eu ser filho de Deus e poder fazer as obras que ele quer. Então não é um autoconhecimento para se refestelar, mas para fazer o bem. Por isso que Santa Teresa tem a outra frase, né? É preferível um dia de autoconhecimento do que anos na vida de oração. Vale mais. Mas é claro que a vida de oração, ela desemboca nisso. Como o senhor falou, se você tiver esse autoconhecimento para você mesmo, você está sendo egoísta, porque está sendo Sim. para você. Tem que fazer para O que é isso daí? Vocês entram nas livrarias, é aquela prateleira enorme de livro de autoajuda. A autoajuda, muitas vezes, é o quê? É uma autodestruição. Por quê? É uma aula de egoísmo. Você tem que se preocupar só com você. É claro. O se amar é o quê? É o philautos no grego, quer dizer, é o se amar no sentido egoísta. Tá? Uma coisa que o senhor falou semana passada, eu fiquei pensando também em relação à decisão. Muita gente quer ficar batendo a cabeça, só que aí depois quer tomar o analgésico. Bate a cabeça e toma analgésico, aí não sai do lugar. É? A decisão, né? Então, anestésico, aí você pode usar 1000 coisas como anestésico. Tocou bastante. Claro, gente, que eu vi um negócio desse, não é gostoso, né? Mas a verdade os libertará. João 8,32. A gente já viu muitas pessoas se perderem. Então, aí vai dar a tua opção. O que a gente faz quando a gente vê isso? A gente só lamenta. A gente só lamenta. Tá? Então, o importante não é a que ponto chegamos, mas o importante é seguir destemidamente, como diz São Paulo.